Apesar de saber que não faz bem e que talvez não seria o caminho mais ajustado para aquela pessoa, ela continuar insistindo que ela tem determinada condição ou que ela se enquadra em algum diagnóstico para poder se sentir mais confortável em ter tomado más escolhas, eu ainda assim acho compreensivo, porque de fato não é fácil lidar com os resultados das escolhas que nós fazemos. E se todos nós pudéssemos escolher um motivo ou alguma coisa que justificasse as nossas atitudes, que nos fizesse nos sentir melhor, que de alguma forma todos nós procuramos uma maneira de nos sentirmos melhor, mesmo diante das escolhas más que nós fazemos. Só que algumas pessoas pegam muletas mais óbvias e algumas pessoas pegam muletas mais escondidas, algumas são escancaradas, outras nem tanto. Então, assim, apesar de as pessoas irem atrás do diagnóstico, e de eu não achar que isso talvez faça sentido se elas não têm aquela condição, porque existe um super, tem uma expressão para isso, mas não é super diagnosticar, mas assim, é um hiper, sabe? Muitos diagnósticos estão saindo de várias condições, que eu não vou mencionar aqui, mas eu imagino que você já deva conseguir pensar em alguma, porque as pessoas às vezes querem um privilégio, às vezes elas querem uma não uma irresponsabilidade, mas é uma não necessidade de lidar com a responsabilidade que algumas escolhas e atitudes podem trazer. Então, na tentativa de não lidar com algumas responsabilidades, elas acabam procurando essas alternativas, porque daí elas podem usar desse artifício para poder justificar as escolhas ou as atitudes que elas fizeram. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela era rude com as outras. Ela era rude, do tipo assim, ela não pensava antes no que ela ia dizer. Ela simplesmente dizia. E assim, claro, ela tinha outros sinais e algumas outras questões, mas será que isso era da condição dela ou será que era uma escolha pessoal? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa pessoa, quando ela dizia coisas rudes, logo em seguida ela sempre falava: ah, mas é porque eu tenho tal condição. Ela dizia assim, ela era rude, e aí depois que alguém dizia pra ela assim, poxa, mas isso não foi legal, isso foi muito grosseiro de dizer, né? Aí ela vinha e falava assim, tá, mas é que eu tenho tal condição. Tipo, peraí. Então, sabe, era uma coisa frequente, não era assim, vez ou outra, era uma certa frequência. Ela ia lá, dizia uma coisa sobre alguém ou sobre uma situação que era muito rude, talvez daria para ser dito de uma forma um pouco mais suave, e aí, logo em seguida, que alguém demonstra, né? Se alguém demonstra que está desconfortável com aquilo, ou que não concorda, ou que achou talvez que foi um pouco exagerado, ela sempre vai lá e diz: tá, mas é porque eu tenho tal condição. E aí eu te pergunto, será que isso faz sentido? Sabe, eu não tô dizendo, não tô invalidando aqui o espaço que aquela pessoa ocupa. Isso era uma conhecida, não é uma colega. Eu não estou invalidando o espaço que essa pessoa ocupava. E eu nunca fui para ela e disse assim: olha, será que você tem essa condição ou será que você está só tentando evitar a responsabilidade pelas coisas ruins que você fala? Eu nunca fui para ela e disse isso, porque, de novo, eu não quem sou eu, né, para dizer ir lá e falar isso com ela, né? Eu era um colega, nem era um amigo. Talvez se eu fosse um amigo bem próximo, eu iria lá e iria dizer isso, né? Mas eu era um colega, era apenas um conhecido, então eu não me sentia na posição de ter que ir lá e, dizer, e questionar. Afinal de contas, eu não, nem se fosse um amigo eu iria afirmar, porque eu não sei, eu não fiz um acompanhamento com aquela pessoa para poder dizer que ela tem ou não determinada condição ou diagnóstico. Então, eu acho que a gente não pode ser precipitado para nenhum dos dois lados. Então, nem em invalidar totalmente a posição que aquela pessoa pode, de repente, ocupar, e ela, de fato, ter o diagnóstico, e nem do outro lado de querer diagnosticar todo mundo com condições para poder justificar as atitudes que ela tem, sabe? Então, é difícil, é uma situação difícil, não é uma situação fácil, porque envolve a subjetividade e envolve a objetividade de algumas outras coisas. Então, não é fácil. Não tem moral da história esse vídeo, é só para expressar uma coisa que eu estava pensando a respeito, e eu fiz um vídeo em outra rede a respeito desse assunto, talvez um pouco mais resumido e não trouxe alguns lados que eu estou trazendo aqui, mas é isso que eu penso a respeito disso, sabe? Eu só fico me perguntando o quanto a gente talvez não está buscando essas muletas, ou melhor, esses diagnósticos como muletas, porque não são muletas, são diagnósticos. Nem todo diagnóstico é uma muleta. Alguns diagnósticos são realmente condições das pessoas, mas alguns diagnósticos são usados como muletas por algumas pessoas, para exatamente não assumir a responsabilidade de atitudes
e escolhas que a gente faz, de coisas que a gente fala, de pessoas que a gente conhece, de relacionamentos que a gente se inclui, acaba se colocando, de posições que a gente às vezes acaba se colocando, seja de inferioridade, seja de superioridade, ou seja de exclusividade em algum aspecto, né, em algum sentido. Então, enfim, eu acho que é basicamente isso, não tem uma moral da história, como os vídeos aqui não tem, mas eu acho que a gente precisa pensar a respeito disso, a importância de a gente sempre pensar e repensar a posição que a gente está se colocando e aquilo que a gente está buscando para nos definir, sabe? Inclusive um diagnóstico. Porque aí a gente talvez consiga viver de forma mais consciente e não apenas deixando a responsabilidade para o outro ou responsabilizando uma condição que às vezes parece inerente a nós, porque a gente se esquece que o diagnóstico também diz respeito de nós, diz respeito à nossa pessoa, né? Mesmo quando é um diagnóstico, mas não é uma coisa separada de você, é uma coisa que integra você. Isso não quer dizer que você está impedido, por exemplo, de aprender que determinadas coisas, ditas em determinados contextos, para determinadas pessoas, pode acabar sendo rude. Então, existem maneiras, mesmo que você tenha uma condição, por exemplo, específica, de você aprender a ser confortável, a não gerar desconforto e grosseria em algumas situações, sabe? Então, eu acho que era isso que eu queria trazer. O quanto, às vezes, a gente usa certas situações para nos amparar, para poder nos sentir leves e dizer, não, tá tudo bem, não foi por mal, foi por causa dessa condição ou desse diagnóstico que eu tenho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Reitero, né? Não tem moral da história. Cada um faz o que quer com as possibilidades que tem. Eu só acho que a gente devia pensar um pouco mais a respeito do assunto. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike também. E comenta aí o que você achou desse tema. E até o próximo vídeo.